A maneira correta de ler a Bíblia nem sempre é aquela maneira cursiva que você começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Isso vai te dar uma visão panorâmica da palavra de Deus, mas não vai te dar um entendimento da palavra de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum, ela não é um livro que se entende não é um livro didático, é um livro profético. E, por conta de Deus, da maneira como ele quis escrever, ele embolou o trem. Quem melhor explica a maneira como Deus escreve, como Deus inspirou os homens a escrever, é o profeta Isaías. Veja bem o que ele escreveu aqui no capítulo 28, versículo 10. Ele diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Entendeu como é que é o negócio? Se você quer estudar sobre, por exemplo, a morte, você não vai encontrar um índice e lá no índice vai estar escrito assim: morte, todos os assuntos sobre. Não, você vai ter que passear pela Bíblia. Às vezes você vai encontrar um texto lá no Velho Testamento, outro no Novo, em vários livros, até você compor a coletânea de versículos que tratam daquele assunto, e aí você vai entender aquela matéria. Você quer estudar, por exemplo, sobre o plano da salvação, você vai ter que sair atrás disso na Bíblia. Você já notou na sua Bíblia que existe umas letrinhas pequenininhas ao lado de um texto? Ou no rodapé tem algumas referências a respeito de um determinado texto? Aquilo ali são textos que se interligam. Então a maneira correta de estudar a Bíblia é como o profeta Isaías está falando: é mandamento sobre mandamento, é mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o estudo da Bíblia, você vai entender quando você estudar a Bíblia por assunto. Aí você vai ter um entendimento muito mais aprofundado da palavra de Deus. Ler a Bíblia toda vai te dar uma panorâmica. Você vai ter uma ideia geral do que a Bíblia trata. Mas você só vai ter um entendimento da palavra de Deus quando você descodificar o que está codificado e quando você estudar a Bíblia por assunto. Ok? Bons estudos e vamos sentar o bambu para cima, vamos estudar. Lembrando-se que a Bíblia, a palavra de Deus, é verbo. A palavra de Deus é apenas um gás que sai da minha boca, é um ar que sai da minha boca, que reverbera na minha língua e que produz um som. É só um ar, é só um gás. Assim como o oxigênio é um gás, assim como o hidrogênio é um gás. Mas esses dois gases trancados num recipiente, e quando eu dou uma descarga elétrica nesses dois gases, eles então tomam a forma de H2O, ou seja, de água. A palavra de Deus, simplesmente pela palavra de Deus, ela mesma declara que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você quer entender a palavra de Deus? A palavra de Deus é entendida espiritualmente. É o Espírito Santo de Deus que interpreta a palavra de Deus para quem está a fim de entender. Se você está a fim de entender a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitá-la. Antes de começar a estudar, ore. Ore, peça a Deus discernimento, entendimento. Não é um livro para se ler com pressa, não é um livro para se ler apressado. Você tem que procurar entender a palavra de Deus de maneira tranquila. Não tenha pressa, você tem a vida inteira para ler a Bíblia. Você deve entender a Bíblia espiritualmente. Por isso é importante conciliar a oração e o estudo da palavra. Um não está desassociado do outro, mas a leitura da palavra, conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Quanto maior a quantidade de verdades que você tiver, maior será a liberdade que você vai obter. Bons estudos e vamos para cima.